Oiê, a paz Senhor, tudo bem com você? Hoje a gente vai dar continuidade ao quadro A Graça de Deus sobre Nós. E o nosso convidado, mais uma vez, é o Falcone. Ele vai contar como foi que ele chegou aos pés do Senhor Jesus. Então, Falcone, a paz Senhor, fica à vontade, porque você já é de casa. Bom dia, pessoal. Bom dia, jovens. Bom dia, família. Paz do Senhor Jesus, Sabrina. Paz do Senhor Jesus, vocês que estão assistindo. Meu nome é Falcone Lopes Ferreira. Congrego na Igreja Amigo de Fé, com os jovens, com o pastor Reginaldo Nunes. E eu, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu frequentava uma seita, E por muito tempo, porque foi de família, da minha avó, passou para minha mãe. Então foi aquele processo. Então, para dar uma resumida, aos meus 23 anos, eu conheci o Senhor Jesus na Igreja Amigo de Fé, quando eu era no Washington Luiz. Mas antes desse encontro, teve um processo. Deus sempre colocava colegas crentes. Eu, como gosto muito de jogar bola, colocava sempre colegas crentes que era do Senhor Jesus e eu corria de crente. E sempre me convidava para ir na igreja, E eu era muito religioso, muito antipático, falava palavrão. Então, quando as pessoas chegavam assim para mim, falava, vão na minha igreja, eu já falava assim, não, já tenho minha religião. Aí, de tantos meus colegas insistir, eu falei, como eu falava não direto para as pessoas, eu dentro de mim esperava assim, eles vão falar não também, Aí eu falei assim, eu só vou na sua igreja se você for na minha. Aí, pra minha surpresa, ele falou, demorou. Eu falei, nossa, não demorou nada, eu falei dentro de mim, Aí eles foram na minha, eu fui na deles, o outro mesma coisa. Eu falei assim, se eu for na sua, você vai na minha? Aí, na minha igreja, Aí Deus foi trabalhando, eu cheguei aqui em Presidente Prudente, Morei uns 10 anos em Campinas, cheguei aqui em Presidente Prudente. Eu conheci o Senhor Jesus no Amigo de Fé. Aí quando o pastor falou para entregar a vida a Jesus, ser batizado nas águas, aquilo tocou em mim profundamente. E eu entreguei minha vida a Cristo e eu queria que meus pais também fossem a Cristo Jesus, Então eu comecei a buscar pelos meus pais, José Braz e Selma, e na época eu morava no Jardim Aviação, Então eu ia a pé para a igreja, dava uns 20, 25 minutos por aí, não mais do que isso. E eu ia andando, orando, falando, Senhor, toca na minha mãe, do jeito que ela acredita nesses falsos deuses, porque só existe o Senhor. Hoje eu sei que o Senhor é o único Deus. Transforma essa fé que minha mãe tem 100% no Senhor. Imagina ela adorando o Senhor. Transforma minha mãe e meu pai. Eu ia orando, chegava no culto, orava, chorava, saía do culto, andava chorando, só que chegava na esquina da casa dos meus pais. Eu falava assim, Senhor, coloca uma alegria no meu rosto, não deixa minha mãe perceber que eu chorei, para que ela veja que é muito bom servir o Senhor. E isso todo dia. Aí chegou um dia, eu chamei minha mãe para ir para a igreja, ela foi, aí ela falou assim, é legal tudo, mas eu vou na minha. Aí na segunda vez que ela foi de novo na igreja, o Espírito Santo abraçou ela entregou a vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí 2 meses depois que eu batizei, meus pais desceram as águas, estamos firmes. E eu falo, minha mãe fala assim que minha vida é um milagre. Mesmo antes da gente ser do Senhor Jesus, o meu nascimento, se eu não me engano, com 1 ano e 8 meses, aqui em Prudente, o médico bem renomado aqui em Prudente, pediatra, o Dr. Regis. Aí, Dr. Regis, falando seu nome aí, viu? Um grande amigo da família. Ele falou assim que era para se apegar em Deus, porque uma criança de 1 ano e 8 meses, para pegar encefalite e meningite, é só Deus para curar, Porque se caso sobrevivesse, ia ficar com a cabeça inchada, alguma deformidade, para a honra e glória do Senhor. O Senhor Jesus me curou. Eu só fui reconhecer Ele mesmo depois. Eu contei esse testemunho depois que eu me converti. E eu quero glorificar a Deus também pela vida da minha tia Janete, que ela orou por mim 11 anos. Minha mãe ama muito ela, só que minha mãe fazia de tudo para mim não ir na casa da minha tia Janete, porque ela falava de Jesus para mim. E só vou comentar só isso aqui para fechar. Eu sempre uso esse exemplo, de fé.
tem aquele versículo, não sei se é em Provérbios, se eu não me engano, que fala, ensina o caminho à criança, né, em que ela deve andar, quando ela crescer não vai se desviar. Então minha tia sempre falava, tinha oportunidade, ela falava de Jesus para mim, porque ela sabia que eu orava para outras pessoas, né. Então, pessoas assim, né, outras orações que não era focado ao Senhor Jesus. Eu acreditava que o Senhor Jesus não era suficiente, eu tinha que orar para mais alguém, né, dar uma ajudinha ali, fazer o meio de campo. Mas ela falava do Senhor Jesus para mim e um dia, até hoje eu não esqueço, ela falou assim para mim, Falcone, quando você precisar de ajuda, mesmo você sem precisar falar, Deus ouve a sua oração no pensamento. Confie em Deus. E aquilo marcou para mim, né? Eu falei, poxa, será que a quem eu estou orando também lê meu pensamento? Então isso para criança foi fantástico, né? Aí aconteceu que... Aí mãe, pai, vou contar, viu? Aconteceu que lá no Ana Jacinto, quando saiu as casinhas, né, as casas, aí aquela poeirão tudo construindo, né? E eu acabei pegando alergia. Meus pais falaram assim, dorme aqui. Passou minha cama lá pro quarto deles, né? Do solteiro. E aconteceu, né? Começou a escorrer aqui no meu nariz aqui. Aí eu orando, né? Aí eu peguei e fiz assim, taquei, né? Mas não sabia que ia lá, né? No olho do meu pai. Só que aí meu pai falou assim, Aí eu falei, nossa, foi no meu pai. Aí eu falei, nossa, a lagartixa mijou em mim. Aí meu pai falou assim, a lagartixa mijou em mim. Aí minha mãe, né, nervosa, ela falou assim, nossa, o duro que pingou em mim também. Então quem vê, imagina a cena, parece que a lagartixa estava voando e mijando, né? Aí eu lembrei que a minha tia falou, aí eu com muito medo, né, de apanhar, aí eu falei em pensamento. Falei assim, Deus, não deixa eu apanhar não faço mais isso. Aí meu pai falou, foi você, né, Falcone? Eu falei assim, foi pai, me perdoa. Ele falou assim, não vou te bater porque eu vou acordar daqui a pouco e vou trabalhar. Falei no pensamento e eu como criança, né, ela fala do jeito dela, né? E Deus respondeu minha oração, então o recado que eu deixo para vocês, não desiste de orar pela sua família, pelos seus filhos. Assim que aconteceu comigo, com o Herson, com a Sabrina, com o Gustavo, com os jovens da igreja, também vai acontecer com a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a sua casa. Amém? Deus abençoe. Gente, glória a Deus pelo testemunho do Falcone. Eu tenho certeza que você foi edificado, que você foi abençoado. Lembre, né, da oração simples do Falcone. Não é pelo seu muito orar que Deus te ouve, mas pela sinceridade do seu coração. Então, quando você precisar, clame ao Senhor. Ele vai te socorrer em nome de Jesus. E que você seja abençoado, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe.